Eu gosto demais das cartas de Paulo, porque são cartas, podemos dizer que pessoais. Ele escreve para Timóteo em alguns momentos e escreve também para a igreja, como foi o caso aos Tessalonicenses. Então, é uma carta que tem uma mensagem especial. E quando nós olhamos para as mensagens ou os escritos de Paulo, nós encontramos um grande conforto e esperança na palavra de Deus. E a porção que eu quero ler com os irmãos nesta noite é o capítulo 4, a partir do versículo 1. O texto sagrado diz assim, eu vou estar lendo na versão King James, atualizada, mas os irmãos podem ler em qualquer versão e a mensagem é a mesma. E o texto sagrado diz, quanto ao mais, caros irmãos, já vos orientamos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim estáis caminhando. Agora vos rogamos e encorajamos no Senhor Jesus, que nesse sentido vos aperfeiçoeis cada vez mais. Pois sabeis os mandamentos que vos recomendamos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba viver com seu próprio cônjuge em santidade e honra, não dominados pelas paixões de desejos sem controles, à semelhança dos pagãos que não conhecem a Deus. Quanto a este assunto, ninguém seduza ou tire proveito de seu irmão, porque o Senhor castigará todas essas práticas, como já vos advertimos com toda a certeza. Pois Deus não nos convocou para a impureza, mas sim para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas orientações não está rejeitando o homem, mas a Deus que vos outorga o seu Espírito Santo. Amém? Essa porção da Escritura nos traz grandes ensinamentos sobre o que Deus espera de nós, sobre o que agrada a Deus. E eu não sei você, mas eu tenho grande alegria quando eu volto nos lugares por onde Deus me deu a oportunidade de trabalhar e eu percebo que os irmãos, que as pessoas estão crescendo na fé, estão firmes na presença de Deus. Nós encontramos essa realidade nessa porção da palavra de Deus. Quando Paulo diz que eles estavam crescendo. Agora vos rogamos e encorajamos do Senhor que nesse sentido vos aperfeiçoeis cada vez mais, pois sabeis os mandamentos que vos recomendamos pela autoridade que o Senhor Jesus nos concedeu. Vivemos em um mundo onde a impureza e a imoralidade ela é glorificada pela sociedade. Quanto mais imoral, quanto mais impuro as pessoas são, parece que mais ibope elas têm. Talvez para muitos é desconhecido, mas para alguns é uma realidade. Existe uma plataforma chamada OnlyFans, onde as pessoas, e às vezes até pessoas que tinham boa reputação, artistas, abrem uma conta nessa plataforma e ali começam a compartilhar seu dia a dia, suas fotos seminuas, e ali arrebanham uma multidão de pessoas, de seguidores, pessoas que às vezes estavam no anonimato para um público, agora estão estouradas em outros. E parece que quanto mais impuro, quanto mais indecente, quanto mais imoral, mais popular.
Talvez um adolescente ou um jovem que esteja nessa noite ou nos assistindo pela internet sabe o que isso significa. Conhece a pressão que sofre na escola, na faculdade ou em qualquer outro lugar para ser o descolado, para ser o legal. E geralmente essas pessoas têm uma vida de imoralidade, uma vida de impureza. Por isso que o chamado de Deus para os jovens cristãos é andar na contramão do mundo, vivendo em santidade e em pureza. E quando você decide aceitar Jesus como Salvador pessoal e entrega a sua vida a Ele, o que Ele espera de você, o que as pessoas esperam de você é exatamente isso: santidade e pureza. Vamos entender a definição bíblica de santidade na Bíblia ou de pureza. A definição bíblica de pureza é um conceito que envolve integridade moral, espiritual e física. Então, a pureza na Bíblia está sempre associada à santidade, obediência a Deus e a um coração limpo. Sempre que nós encontramos esse contexto de pureza na Bíblia, nós vamos encontrar a santidade. Por isso que Paulo, ao escrever aos Tessalonicenses, depois de falar vários assuntos, ele mostra como agradar a Deus. E nós encontramos no versículo 1 a seguinte expressão: quanto ao mais, caros irmãos, já vos orientamos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim estáis caminhando. Não é que na igreja exista, que a igreja seja um lugar de moralismo ou de falso moralismo, não. A igreja é um lugar de santidade. E a menos que do púlpito seja levada essa mensagem de santidade e de graça, a igreja não está cumprindo o propósito dela. E Paulo, ele diz: nós já vos orientamos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim estáis caminhando. Ou seja, vocês estão progredindo, vocês estão agradando a Deus. Mas agora vos rogamos, agora não é mais apenas uma orientação. Ele está rogando, ele está insistindo. Agora vos rogamos e encorajamos no Senhor Jesus que nesse sentido vos aperfeiçoeis cada vez mais. Ou seja, a vida de pureza, a vida de santidade é algo que começa quando você aceita Jesus e ela só termina quando você estiver pronto para a transladação. Até Cristo voltar, nós vamos estar combatendo contra a impureza, nós vamos estar militando para a santidade. Eu gosto muito de um pensamento de Marco Madaleno, é um pastor de jovens da igreja da cidade, que ele fala que quando o ministério de jovens trouxe o mundo para dentro da igreja, para que pudesse ficar com os jovens na igreja, foi perder mais os jovens. Se existe uma coisa que adolescentes e jovens gostam, é de ser desafiado. Por isso que quando Cristo montou a sua igreja, vamos dizer assim, o ministério de Cristo, a maioria eram jovens. Dá para a gente perceber pela Bíblia que apenas Pedro era maior de idade. E tem dois aspectos que podemos dizer isso. Primeiro, porque ele era o único que era casado. E segundo, porque foi o único que pagou o tributo do templo, que era uma exigência da época. Quando foi questionado por isso, perguntaram: escuta, o teu mestre paga tributo? Aí Jesus deu a ordem para ele ir lá pescar um peixe, não foi isso? Abrir a boca do peixe, tirar a moeda e ir lá e pagar o imposto dele e do próprio Cristo. Hoje, a maioria dos discípulos de Jesus eram jovens, e alguns eram até adolescentes.
Eles aceitaram o desafio de ter uma vida de santidade, uma vida de pureza ao lado de Cristo, e assim viveram durante toda a sua vida. Então, a pureza e a santidade é algo que Deus requer de todos nós. A pureza bíblica é uma condição do coração e da vida que se alinha à santidade de Deus. A palavra inspirada diz: sede santo, porque eu sou santo. Não é santo como eu sou santo, não. É sede santo porque eu sou santo. Então Deus nos dá o Espírito Santo para que possamos viver uma vida de santidade, uma vida de pureza. Então esse conceito de pureza na Bíblia envolve pensamentos, envolve palavras, envolve ações e a maneira como lidamos com o nosso corpo e as nossas relações com as outras pessoas. É tanto uma questão interna quanto uma questão externa, refletindo um compromisso profundo com a vontade de Deus e um afastamento das práticas que Deus não aprova. Isso é pureza. É um compromisso profundo com a vontade de Deus e um afastamento das práticas que desonram a Deus. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 8, as palavras de Jesus: bem-aventurados ou felizes os puros de coração, pois eles verão a Deus. Quanto mais pureza, quanto mais santidade, mais próximo de Deus. Porque Deus é puro, porque Deus é santo. Quanto mais imoral, quanto mais promíscuo, mais distante de Deus e mais necessário se aproximar de Deus. Por isso que os jovens, os adolescentes e a igreja de Deus de modo geral é colocado no mundo como um luzeiro. Pessoas que estão sinalizando o certo, mesmo que esteja na contramão do mundo. Jesus ensina que a pureza de coração é essencial para ter uma comunhão íntima com Deus. A pureza de coração implica sinceridade, honestidade e um desejo genuíno de seguir a vontade de Deus. Por isso que quanto mais próximo de Deus, quanto mais buscamos uma vida de pureza, mais sede temos de Deus, mais vontade temos de viver o seu propósito. A Bíblia traz alguns exemplos de jovens que tiveram uma vida de pureza: José, Daniel e Maria. Como dificilmente falamos da vida de pureza de Maria, eu quero trazer para vocês algumas partes da vida dela. No Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 1, versículo 28 a 38, diz que quando o anjo Gabriel visitou Maria e a saudou, dizendo: alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Imagina o impacto dessa visita e dessas palavras na vida de Maria. E eu pergunto para você, será que Maria tinha o hábito de ficar com os garotos da época dela? Aí você vai dizer, mas isso só existia agora. Não existia só agora não, existia... o homem sempre foi homem, e desde que o pecado entrou no coração da humanidade, tem dificuldade de conter seus desejos, suas paixões, tem dificuldade de viver em santidade, mas o anjo se dirige a ela e diz: alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Ela tinha uma vida de pureza,
E quando o anjo diz para ela o que ia acontecer, no versículo 34, Maria pergunta ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? Se você for perguntar para muitos adolescentes e jovens hoje se é virgem, aí vai dizer: eu não sou bebê. Ou outro: não, você é bebê. Você é bebê. Alguém sabe a propósito o que significa bebê? Eu estou aqui para ensinar mesmo. Cauã sabe. Muita gente que sabe. É boca virgem. É quem nunca deu um beijo. É assim. Ela pergunta: como vai acontecer isso? Como vai gerar uma criança se eu sou virgem? Maria responde, então, no versículo 38, com submissão e fé. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme o quê? A tua palavra. Ela vivia uma vida de pureza. O que ela mais queria era fazer a vontade de Deus. A maior aspiração de Maria era servir ao Senhor. Nós temos enfrentado uma dificuldade muito grande hoje. E eu quero falar exatamente para as moças. De 2 em 2 anos sai uma turma de alunos das escolas missionárias. E os meninos estão querendo pegar o campo. E a obra chama eles. Aí depois querem promover eles, mas está solteiro. É bom casar. E eles começam a olhar na igreja para ver se encontra uma moça para casar. E sabe o que moça já tem falado para mim? Que não quer casar com um missionário. Porque é uma fria. Não tem estabilidade. Tem que ficar viajando para tudo quanto é lado. Tem que ficar ouvindo desaforo de todo mundo e fazer cara de paisagem. Não, isso não é para mim. Não querem. E os meninos saem querendo casar. Querendo arrumar uma esposa, uma parceira, uma pessoa que possa ajudá-lo a trabalhar na obra, fazer a obra de Deus. Qual foi a resposta de Maria? Eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua vontade. Se no propósito de Deus estivesse que não estava isso, que Maria, após ganhar Jesus, permanecesse virgem por resto da sua vida, se isso estivesse no propósito de Deus, ela aceitaria ou não? Aceitaria ou não? Aceitaria. Se fosse para sacrificar todo o sonho dela, de se realizar com a pessoa que ela amava, ela estaria disposta. E talvez Deus, Ele não te prometa, moça, que não quer casar com um missionário. Ele não te promete um carro do ano, uma vida de estabilidade, mas Ele promete, e isso no testemunho de um rei idoso, Davi: eu fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Você pode casar talvez com um bilionário, uma pessoa extremamente influente, mas você não sabe nem se vai ter descendência, porque talvez no próximo momento que ele encontrar uma mais bonita de você, ele vai te descartar. E talvez o missionário, aquele feinho, vai ficar com você até a vida toda. Aliás, alguém pensa assim. Eu estava em uma missão e de repente um jovem missionário todo com corte de cabelo, me ajudem aí. Não, corte de cabelo legal mesmo. Degradê. Cidadão pintoso, 1,80 m, tocava violão, boa pinta mesmo. Está ele lá, aí, numa missão. Aí uma pessoa que me acompanha com a missão falou assim: Osiel, quem é esse cidadão aí, esse menino? Eu falei: é jovem missionário. Ela falou: como assim? Jovem missionário? Eu falei: é. Ih,
Onde a obra está com a cabeça, colocar um cidadão desse como obreiro? Aí eu falei, mas como assim? Não, não pode, ele é muito bonito para ser obreiro. Aí eu falei, obrigado por me chamar de feio. Eu não tenho problema de baixa autoestima mesmo? Não, vai ser, é muito bonito, não dá, não serve. Moças, se um missionário te propor um casamento, aceite. Vai ser a maior aventura da sua vida. Se você aproveitar bem, você nunca vai envelhecer. Porque é uma vida muito dinâmica, muito divertida, muito boa mesmo. Não pense assim. Maria tinha uma vida de santidade, uma vida de pureza. A resposta de Maria demonstra sua pureza de coração e total submissão à vontade de Deus. Sua aceitação sem reservas do plano de vida divino reflete uma vida de obediência e de santidade. Maria é um modelo de pureza e santidade para todos os cristãos e um exemplo de vida dedicada completamente a Deus e ao seu plano redentor. Está aqui tua serva, cumpra tudo que for da tua vontade. Entendemos o que é pureza na Bíblia. Agora eu quero compartilhar com você o segundo aspecto, os desafios da pureza nos tempos modernos. E você talvez ache que é mais difícil agora do que na época do teu pai. E talvez até seja. Porque a busca pela pureza, na realidade, ela nunca foi fácil. E no mundo moderno, os desafios são ainda mais intensos. E eu quero falar para você sobre algo que deixa a busca pela pureza muito desafiador. É a influência da mídia e a cultura popular. Primeiro, sobre a influência da mídia. Tem um impacto significativo na vida dos jovens hoje. E o desafio para o jovem cristão é discernir e resistir às influências que promovem comportamento e valores contrários à pureza bíblica. E eu quero falar para você sobre televisão e filmes. Eu estava conversando com uma pessoa recentemente e ela dizendo, olha, eu lembro quando eu era criança que a televisão ficava dentro do guarda-roupa para os pastores e obreiros não verem. A gente tinha, mas ficava escondida. E hoje, quando a gente visita os pastores e obreiros, a primeira coisa que a gente vê é uma televisão na sala dele. Aí muitos pensam, não, mas hoje não tem problema. Mas muitos programas de TV e filmes glorificam a imoralidade, a violência e o materialismo. A exposição constante a esses conteúdos podem dessensibilizar os jovens e fazê-los aceitar comportamentos que são contrários aos ensinos bíblicos. É exatamente dessa forma que a mídia trabalha, especialmente a TV e os filmes. Quantos já assistiram um programa chamado Sabador? Levanta a mão. É ruim, você tem medo que queima, né? Sabador. Uma influência digital aí, com milhões de seguidores, agora foi para a televisão. É sábado à tarde mesmo, meio pastorzinho animado, fazendo propaganda disso aí. Não é. Eu só quero dizer para você como é que a mídia, a TV, trabalha para dessensibilizar os jovens e fazê-los aceitar comportamentos contrários à palavra de Deus. E eu quero trazer para você uma coisa histórica, enquanto a gente pode falar. E aqui para os desavisados, eu estou na minha igreja e estou falando da forma que eu creio e da forma que ensinamos. Então vamos falar sobre homossexualismo ou homossexualidade. Homossexualidade. Eu lembro
Eu nasci numa ilha onde não tinha TV, mas nós gostávamos de assistir uma novela. E ficávamos na pontinha do pé, assim, olhando. Só tinha uma TV de 14 polegadas, preto e branco. Na época de jogo, então, juntava mais de 300 pessoas da ilha para vir assistir. Mas eu lembro que a homossexualidade era mostrada de uma forma muito discreta. Você não via, você percebia uma amizade ali, mas não tinha beijo. E eu fiz uma pesquisa. E o primeiro beijo na TV, primeiro beijo gay, vamos dizer assim, na TV brasileira, foi em 1963. Vida Alves e Geórgia Gomide, no episódio, olha o episódio, Calúnia do seriado de TV Vanguarda na TV Tupi. Olha o episódio, Calúnia, foi a primeira vez que teve um beijo em TV aberta. Depois, em 1990, os personagens Raí Alves e Daniel Barcelos, na minissérie Mãe de Santo, exibida pela Rede Manchete. 1963, 1990. Em 2002, os personagens Rafaela Clara, na novela Mulheres Apaixonadas, exibida pela TV Globo. Mas em 2011 foi o auge. Eu lembro, nos jornais, eu estava trabalhando aqui no Rio, foi uma expectativa na novela Amor e Revolução, exibido pelo SBT. Nesse dia, com 6 pontos e picos de 9 de audiência do capítulo, teve um beijo, 2 mulheres. Hoje essa indecência, que começou bem sutil, hoje passa às 4 da tarde. E acredite, eu já assisti desenhos que era para ser infantil com meus meninos, e eles falam assim, tá vendo? Sabia que essas 2 meninas são namoradas? Então, para essa geração, isso está o quê? Isso está o quê? Normal. Quem fez isso? A mídia, a TV. Hoje, se você for assistir uma minissérie, às vezes está até com o nome lá que é evangélica, mas se não tiver um casal homoafetivo, parece que não tem graça. Tem que ter representação em todos os lugares. Então a mídia, ela faz isso. É um desafio. E as músicas? As letras de muitas músicas populares frequentemente promovem tema de promiscuidade, uso de drogas e rebelião contra a autoridade. A música pode influenciar fortemente as emoções e os pensamentos, moldando atitudes e comportamento. A influência da mídia e a cultura popular. E as redes sociais. Tem um documentário no Netflix, O Dilema das Redes. Quantos assistiram? Fica com a mão levantada. Você desligou, excluiu o TikTok do teu celular? Não tem, né? Eu desinstalei o meu, depois que eu assisti aquilo. Quem não assistiu pode assistir. O Dilema das Redes. Como é que o inimigo trabalha para manipular as pessoas? Nós não sabemos. Nós não sabemos por que nós paramos para conversar com alguém e de repente a gente vê o celular, nossa mão vai no automático. Nós não sabemos isso. E quando você vai lá na configuração e vê o tempo que você passa nas redes sociais, sem falar na imoralidade que existe nesses grupos de WhatsApp. E você pensa que isso é coisa de adolescente, de jovens? Existem idosos nessa patifaria. Existem pessoas que você jamais imaginava que estão compartilhando suas fotos de forma que
Ninguém poderia ver. Isso é imoralidade. E eu tenho absoluta certeza quando Paulo diz assim, olha, caros irmãos, já vos orientamos acerca de como viver para agradar a Deus, e de fato vocês estão vivendo. Nós continuamos, agora nós imploramos, se ele estivesse hoje, ele estaria pregando exatamente desse tema. Falando para você, o perigo das redes sociais para você ter uma vida de pureza. Então vamos lá, TikTok, Facebook, podem criar pressão para os jovens se conformar com os padrões do mundo, promovendo uma cultura de comparação e validação superficial. Antes você não via um artista, você via só no período só na novela, era um capítulo, né, por dia. Hoje não, tem série. E tem gente muito animada que tira uma foto, olha, hoje eu maratonei. Como é o nome da série? Lúcifer. Não tem nada a ver. E eu digo para os irmãos que não tem nada a ver, porque esses dias eu fui assistir um desenho com meus meninos, eles tinham assistido a Era do Gelo 3, é bem antigo. Aí apareceu um outro Era do Gelo lá, que era não sei o que do Big Bang. Big Bang, né? Estava lá como novidade. E eles gostaram de um, queriam assistir o outro. Eu falei, epa, aqui não, tem teoria de evolução. Isso aí não é de Deus. Aí sabe o que um falou para mim? Papai, isso aí a gente sabe que não é verdade. Isso é ficção, é só um filme. Não tem problema nenhum a gente ver. Para que tem? Que problema tem eu ver? Se eu já sei que isso é mentira, não é verdade. Eu falei, mas você sabe disso. Mas o teu subconsciente não? Quando você for adulto e alguém colocar alguma coisa, alguma dúvida sobre o criacionismo, vai ficar essa informação lá no teu subconsciente. E você vai responder de uma forma que você nem esperava. Mas é assim, vai desensibilizando. Uma cultura de comparação e validação superficial, imagens e vídeos que sexualizam indivíduos e glorificam estilo de vida imorais são comuns. Irmãos, é uma tristeza. É uma tristeza para nós, como igreja, como um povo. Não tem nada a ver não tem nada de errado você ir numa praia, você curtir sua vida com sua família, mas em nome de Jesus não publica coisas que expõem você. Qual é a posição certa de tirar a foto? Já viu alguém? Foto de biquinho, de biquinho não, de biquinho, já viu? Aí vai tirar foto, às vezes do lado do marido, aí faz uma posição que valor... Não, irmã, faz isso não, santa de Deus. Não é para isso. Não é para isso, mas está normal, todo mundo posta foto desse jeito. Eu estou na academia, por que eu não vou mostrar meu shape? É shape, né? Como é? Não é assim? Está trincado. Guarda isso para outro momento. Fica expondo esse negócio, não. Essas coisas. Mas a mídia, ela vai trazendo isso. E é um desafio para uma vida de pureza, para uma vida de santidade. Mas como está comum, isso não tem problema nenhum. Mas é exatamente o objetivo. Para te afastar da pureza, para te afastar da santidade. Programa de televisão, filmes, séries, novela, músicas e redes sociais são usadas para a normatização da impureza. E a maioria das pessoas que produzem esses lixos não consomem. Sabia disso? Muitos não consomem. É um trabalho. Você fica lá, você que gosta aí de ficar vendo esses vídeos aí de stand-up, moralidade pura, você fica morrendo de rir. E o camarada que está te fazendo rir está aprofundado na depressão. Às vezes, para ele contar uma piada para te fazer rir, ele fumou uns 3 baseados, ou umas 3 pedras, ou uns não sei quantos pinos de cocaína.
Está lá morrendo de depressão e você está morrendo de rir, achando que isso é a coisa mais linda do mundo. Faz isso não, varão de Deus. Viva a pureza, viva a santidade. Deus nunca quis que a igreja saísse do mundo. Ficou difícil agora, né? Na oração sacerdotal de Cristo, no capítulo 17, ele diz assim, olha, não o peço que os tire do mundo, mas que o quê? Os livre do mal. Então, o barco não afunda por estar na água. É por isso que o barco afunda? Não, o barco tem que estar na água mesmo. Não faz sentido um barco no seco. Faz sentido? É na água que o barco fica. Ele foi feito, mas foi feito para ficar sobre as águas. Então, o barco afunda por causa da água que entra dentro. Pela água que entra nele que afunda. Deus quer que você surfe nessa vida mesmo. Seja um jovem autêntico, vive em santidade. Mesmo que esse mundo esteja impuro, dominado por Satanás, mas que você fique aí numa boa com Cristo, sendo fiel ao Senhor e talvez sendo um influencer do bem para Deus, para o Senhor. A pressão da cultura popular, celebridades e influenciadores. Antes você tinha eram poucas celebridades, não é isso? Mas agora os influenciadores estão tudo aí tirando onda Tem 5 milhões de seguidores. Qual é o conteúdo dele? É só comédia mesmo. Mas está lá um tanto de gente seguindo e tal. Conhece o fulano de tal? Conheço. Conhece mesmo, irmão? Conhece mesmo? Eu sigo ele já há muito tempo. Eu curto, eu compartilho, eu faço não sei o quê. Tu não conhece, irmão. Tu não conhece. Não conhece. E a pessoa que mais te conhece, que conhece a tua essência mesmo, é quem? Cristo Jesus. E você o segue? No anonimato não vale. Tem que dar a cara mesmo. Tem que mostrar para o que veio. Então, esses influenciadores promovem estilo de vida que são contrários aos valores cristãos. Tem uma plataforma significativa para moldar opiniões e comportamento, muitas vezes apresentando imoralidade como algo desejável e moral e normal. Além da cultura popular, envolve música, envolve moda e comportamento, normas sociais, tem muitas coisas que desafiam o jovem a andar na contramão do mundo. Mas eu quero apresentar para você as estratégias para manter-se puro, para ter uma vida de pureza. Então, para viver uma vida de pureza, precisamos ser intencionais em nossas ações e decisões. Deus não fez o homem para viver no automático. Fez? Não. Meus meninos, a gente trava uma batalha. E essa semana mesmo eu falei para um deles que queria mexer no celular. Você não vai ter celular. Mas tem aluno, colega na escola da minha idade que tem celular, mas você não vai ter. Você nunca pode ter você nunca pode ter algo que você não tenha domínio sobre esse algo. Como assim? Eu te explico. Quando Deus criou o ser humano, ele disse assim, olha, dominai os peixes do mar, dos mares, as aves do céu e os animais da terra. Domina. Então as coisas, elas foram criadas para serem dominadas pelos homens. Isso aqui é para ser dominado por nós, não é para nos dominar. Então se você não tem condições para dominar, você não pode ter. Nada que você não pode dominar, você não pode ter. Porque você foi feito para reinar.
Não vai ter. E eu estava conversando com uma pessoa, perguntando se eu estava certo. Falou, mas vai ter um dia que eles vão ter que ter, né? Eu falei, tá, mas eles vão saber que vão ter que dominar primeiro para poder ter. Então, primeiro, oração e estudo da Bíblia, para manter uma vida de pureza. A oração nos mantém conectados a Deus, e o estudo bíblico, o estudo da Bíblia, nos ajuda a entender seus padrões para a nossa vida. Em Salmo 119, verso 9, o salmista diz, como pode o jovem manter puro a sua conduta? E qual é a resposta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Então é oração e estudo da Bíblia. Primeira estratégia para viver uma vida de pureza. Segundo, é barreiras e limites saudáveis. Você não pode levar isso aqui para a cama. Os médicos dizem que não pode. Tem radiação, é radiação, né? Tem radiação. Você vai dormir você já não tem paz o dia todo. E você, na hora, vai dormir, lembra de alguma coisa, aí entra no WhatsApp e tem uma mensagem. E você quer responder essa mensagem. E, de repente, essa mensagem se transforma numa conversa e lá vai perder hora de sono. Então, é melhor não levar para o quarto. Põe ele para dormir lá na sala. Devemos estabelecer limites em nossas vidas para evitar situações de tentação. Isso pode incluir evitar certos tipos de entretenimento, manter relacionamentos saudáveis e fugir de situações comprometedoras. Limites. Não vou falar com absolutamente ninguém no WhatsApp que eu não conheça. É um limite bom? Sensacional. Existem pessoas que acabaram com o casamento de anos por causa de responder a um flash, né? Flash. É isso mesmo que vocês entenderam. Aí, oi minha princesa. Escuta, de onde eu te conheço? O Satanás já entrou. Já era. Não responda a mensagem de quem você não conheça, quem você não conhece. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um príncipe de Deus. Não faça isso. Apoio da comunidade cristã, isso aqui é sensacional. Se você tem oração, estudo da Bíblia, estabelece limites e tem o apoio da comunidade, eita Brasil. Mas sabe aquela coisa mesmo que você chega com o Silas e fala assim, Silas, você é meu pastor, irmão, estou passando por uma tentação terrível. Vi uma foto lá e curti. O pior é que eu mandei um direct, agora estou todo enrolado. Aí o Silas, como homem de Deus, vai dizer assim, Salomão já falou isso há muito tempo atrás, que o pecador, pela corda do seu pecado, ele é o quê? É detido. Já era. É o espaço só de uma cunha que o Satanás precisa, para ele destruir a vida de qualquer pessoa. Então, se você colocou o limite, e você tem um apoio da comunidade cristã, uma pessoa que te ouça sem julgamento, sabe? Sem julgamento, de alguém chegar para você, um jovem chegar para você e dizer assim, olha, eu dei um vacilo, o que foi? Enviei um nudes. Ah, foi? Rapaz, que vacilo mesmo, né? Vamos orar para que Deus te conceda graça e queime o aparelho lá, queime a nuvem, faça alguma coisa para esse negócio desaparecer. Não faça mais isso não. Mas agora não tem, porque se falar, meu Deus do céu, já vai ser excluído da igreja. E aí? A pessoa fica lutando sozinha. É mais fácil vencer? É mais fácil vencer sozinho? É mais fácil vencer sozinho? Não, é extremamente difícil. Então, encontrar força na comunidade cristã é essencial. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25 diz assim, nos encoraja a reunir-nos com os outros crentes para motivar-nos no amor e as boas obras. Jovens, adolescentes, adultos, irmãos já de idade,
Deus nos chama para uma vida de santidade. E ao nos comprometermos com a pureza, nos tornamos testemunhas vivas da graça transformadora de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida, lhe conceda a sua graça, para que você viva uma vida de pureza e desfrute de uma comunhão íntima e mais íntima com o Senhor todos os dias de sua vida. Amém?